Conversar aqui na Rádio Bandeirantes com o Marcelo Azevedo, que é gerente de análise econômica da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Como vai, Marcelo? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Ô Marcelo, muita gente está dizendo que vão aparecer vagas nesse ano de 2022, tem vários setores que estarão numa situação um pouco mais aquecida, mas será o suficiente para enorme demanda, principalmente de pessoas desalentadas que deixaram de procurar emprego por ter tido uma perda expressiva de perspectiva? Realmente é um caminho ainda longo a ser caminhado aí, né? Se perdeu muitos empregos por conta da pandemia, muitas pessoas de fato pararam de procurar emprego, mas a gente acredita que esse ano vai ser uma continuidade desse processo, tanto de criação de vagas ao longo desse ano todo e as pessoas retornando, na medida que a vacinação vai se avançando, a economia vai se tornando, está voltando à normalidade, né, superação, esperamos, definitiva da pandemia. Essa normalidade vai permitir uma criação maior de empregos e a volta dessas pessoas desalentadas, seja porque não estavam procurando ainda por insegurança com relação à pandemia, mas principalmente com a perspectiva de fato encontrar oportunidade de emprego. Marcelo, Vinícius Bueno quem fala aqui, eu tenho uma pergunta que pode ser leiga e imagino que seja uma pergunta de muitos que estão em casa, que estão no carro, estão nos acompanhando. Como que fecha essa conta, né, de aumentar o número de vagas, mas a taxa de desemprego não recuar e continuar da mesma maneira? O que explica esse fenômeno? É porque durante a pandemia, especialmente nos primeiros meses, além da forte destruição de empregos, né, muitos empregos foram de fato fechados, seja por conta desses empregos formais ali, por conta das pessoas, empresas que fecharam, empresas que tiveram que reduzir seus quadros, mas também muitos empregos informais por razões semelhantes e adicionalmente muitas pessoas deixaram até de procurar emprego. Deixaram de procurar emprego, seja porque estavam preocupados com a pandemia, seja porque não acreditavam que encontrar postos de trabalho, ou porque não podiam, não só por conta da questão sanitária, mas também houve fechamento de escolas, de creches, muitas pessoas tinham que tomar conta das crianças em casa, não podiam, de fato, procurar emprego. Muitas dessas pessoas ainda estão fora do mercado de trabalho, ainda não estão procurando emprego, mas aos poucos vem voltando. Apesar da criação de empregos vindo acontecendo há algum tempo, da retomada das atividades, então com isso a volta desses empregos, esse ritmo está sendo em alguns momentos inferior à volta das pessoas que estavam fora do mercado de trabalho ao emprego. Então essa diferença, como tem mais pessoas procurando emprego do que antes e tem uma criação de empregos às vezes um pouco menor, acaba que o percentual de pessoas que não conseguem encontrar emprego acaba se mantendo elevado, é o que a gente vê nos últimos meses. Claro, no final de cada ano, tem uma criação muito grande de empregos temporários, então a taxa até vem diminuindo, a taxa de desocupação, mas essa pressão das pessoas que não estavam no mercado de trabalho, então não entravam nessa conta, mas que estão voltando agora, essa pressão continua acontecendo, deve continuar acontecendo, impedindo uma queda maior desse percentual, né, dessa taxa de desocupação, que é uma coisa que a gente observa com tanta preocupação. A precarização do salário vai continuar sendo uma tônica. Eu não estou nem falando dos primeiros 6 meses, que ainda são um pouco do reflexo do que aconteceu no ano anterior, mas ao longo do ano, e é um ano cheio de situações bem atípicas, né? Um ano que tem eleições, um ano que tem Copa do Mundo, e Copa do Mundo gera oportunidades em vários setores diferentes. Só o IBGE vai abrir uma quantidade de vagas importante que tem que impactar no mercado, mas na parte da precarização, ou seja, a pessoa está aceitando ganhar muito menos do que ganhava. Há uma tendência de prosseguimento desse quadro? Você tocou num excelente ponto, né? A gente vê uma recuperação da ocupação há algum tempo, mas isso não vem acontecendo nos salários. E aí tem duas razões. De fato, essa questão de as pessoas estarem recebendo menos no retorno ao mercado de trabalho, mas também uma pesada participação nessa percepção é da própria questão da inflação.
né, como a inflação vem aumentando muito, os salários não se recuperaram na mesma velocidade quanto se recuperaram. Então tem uma perda, né, no rendimento real, uma perda no poder de compra, uma perda no salário, no salário real das pessoas. E isso vem de algum tempo, né, a gente estava falando que tem essa recuperação da ocupação, mas isso não está acontecendo nos salários, e de fato, nesse início de ano, com uma inflação ainda alta, isso ainda deve continuar acontecendo, ou seja, a gente vai continuar com uma recuperação da ocupação sem a mesma velocidade nos rendimentos, mas a gente acredita numa recuperação, numa interrupção dessa alta da inflação, né, dessa alta dos preços. A inflação deve ceder, e isso deve se refletir também numa melhora desse rendimento real, né, um ganho real em alguns salários ao longo desse ano, né, na medida que os preços interromperem essa sequência de alta e a inflação ceder. Marcelo, você falou mais de uma vez sobre essa possibilidade de aumento das vagas de trabalho. E eu queria saber se há uma perspectiva desse aumento, está ligado ainda à questão das vagas informais, dos empregos informais que cresceram demais nos últimos meses, até em função de toda a flexibilização que ocorreu por parte do governo. E mais, essa questão do dólar alto, né, o quanto que isso pode refletir nesse tema que a gente está debatendo agora, porque, claro, para nós, né, o poder de compra é muito ruim, o dólar alto e tudo fica mais caro, mas para a indústria, de um modo geral, né, o dólar alto tem alguns benefícios. Isso pode refletir também num aumento do número de empregos em indústrias ou não? Vou começar até pela segunda parte. Não é tão claro esse efeito do câmbio, não é exatamente necessariamente positivo esse efeito do câmbio para a indústria como um todo. Tem uma parcela importante dos insumos, das matérias-primas que são compradas para a indústria, que são importados. Isso acaba encarecendo os produtos. É um dos impactos que a gente vê na inflação, é porque os produtos industriais não são apenas importados diretamente, mas tem parte até dos produzidos nacionalmente que são importados. Então também tem esse efeito nos preços. Então não necessariamente esse efeito é positivo para todas as empresas da indústria. É claro que para a exportação é favorável, e isso vem sendo, a gente viu números recordes de exportação aí que dão suporte a isso. Mas também tem essa outra questão. Então, não é tão direto, é apenas positivo esse efeito. Já com relação aos empregos informais, a gente acredita que vai ter uma participação importante de serviços ligados à família na criação de empregos, né, de todos os setores da economia, por assim dizer, indústria, e seus setores, agropecuária, os próprios serviços. Aqueles serviços ligados à família, ofertados às famílias, ou seja, alimentação, viagens, hotelaria, isso tudo ainda está muito precário, ainda está muito abaixo o consumo disso ainda está muito abaixo do pré-pandemia. E eventos, inclusive, e boa parte dessa recuperação que ainda pode acontecer desses serviços, do consumo disso, vai gerar empregos informais de uma forma importante. Quando se fala de viagens, tem toda a questão de artesanato, por exemplo, que tem muitas vezes empregos informais, ou aqueles de praia, enfim. Tem uma geração importante de empregos informais que ainda deve acontecer com essa recuperação desses serviços ofertados às famílias. Na medida que o ano for passando, a gente acredita que com os preços de inflação cedendo, uma recuperação na indústria com uma situação melhor na questão de insumos e matérias-primas, que vem atrapalhando a indústria há algum tempo, a gente acredita numa continuidade, uma recuperação e uma geração de empregos talvez mais homogênea, mas nesse primeiro momento, e aí a gente está falando de formais e informais, mas nesse primeiro momento os empregos informais devem crescer ainda por conta dessa questão da recuperação de serviços. Nós estamos conversando com o Marcelo Azevedo, que é gerente de análise econômica da CNI. Marcelo, eu estava vendo números, até falei um pouquinho sobre isso antes de começar o nosso bate-papo, que a área de tecnologia deve abrir até 2025
quase 800 mil vagas, mas eles estão estimando que vão faltar mais de 500 mil, só isso, de profissionais para ocuparem essas vagas por falta de preparação. Não necessariamente na área de tecnologia, mas o que você tem observado. Vão haver determinados segmentos que as vagas ficarão abertas porque não vai ter gente preparada o suficiente. E como é que você avalia essa coisa de todos os anos acontece em algum setor um superávit de vagas e as pessoas acabam não ocupando aquele espaço daquilo que o mercado ofereceu? É um problema antigo, infelizmente, ele é relacionado muito à educação, educação básica mesmo, né? As empresas volta e meia tem um problema, um momento mais aquecido, as empresas encontram entre os principais problemas a questão de falta de trabalhador qualificado. Muitas vezes, por conta da impossibilidade de se utilizar um trabalhador pela sua deficiência da educação até básica. Então, nem sequer a indústria tem a possibilidade de contratar aquele profissional e fazer um treinamento, porque com a falta dessa base, né, dessa educação, ele enfrenta muitas dificuldades. É um problema, enfim, que, como eu falei, que vem de algum tempo, já aconteceu no passado, no momento de aceleração, e por mais que a indústria muitas vezes tente reter e fazer esse treinamento, existe uma necessidade aí de um apoio nessa educação básica para a formação desse profissional que vem de algum tempo, que precisa ser trabalhado. Uma das imensas deficiências que temos no país, infelizmente, deficiências essas que, enfim, vão minando a economia, a recuperação que poderia estar acontecendo, poderia estar numa recuperação mais forte, não fosse esse e alguns outros problemas. Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria. Marcelo, muito obrigado pela sua costumeira atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até uma próxima, sempre um prazer. Muito obrigado. Prazer é nosso. Agora, 4h27. Rede Bandeirantes de Rádio.